E a câmera aqui que não está. Agora vai. Vamos ver. Eu vou deixar essa outra aqui, já que não tá gravando pela minha melhor câmera, mas paciência, né? Essa parte de completação é a parte que eu mais gosto, justamente porque ela é mais tecnológica, ela é mais computacional, ela é a que mais gera emprego, ela é a que está mais presente em Macaé, tá? Então, por isso que eu gosto muito dessa disciplina. Durante a graduação, eu tinha um interesse, né, assim, genuíno por ela, e era importante porque a gente pode entender a completação de poços como a parte de acabamento, tá? Uma analogia que eu sempre gosto de fazer é, por exemplo, quando a gente está construindo uma casa, um prédio, seja lá o que for, tá? Uma construção civil. Se você coloca a parede com tijolo e a laje, né? Então você imagina, você só tem a parede e a laje. Você olha de fora assim, você vê diretamente o tijolo, não está com reboco, não está com tinta nem nada. Mas você já pode chamar aquilo de casa? Pode, né? Ela já tem uma estrutura de uma casa. Mas você entra nela, vamos supor que ela é chão batido, ela não tem energia elétrica, ela não tem encanamento, ela não tem ar-condicionado, computador, televisão, ela não tem nada. Tá? Ou seja, ela não foi acabada. Trazendo para a nossa termologia, ela não foi completada. Tá? Ela não passou pelo processo de completação. Tá? Então é a mesma coisa você construir um poço. Quando a gente constrói um poço, ele seria como se fosse essa casa que está com parede e está com teto. Mas ela não está com piso, ela não está com eletricidade, ela não está com a parte hidráulica, ela não está com reboco, ela não está com tinta, ela não está com móveis. Ela não está em condições salubres, seguras de ser habitada. Não é? E a mesma coisa o poço. Quando a gente perfura o poço, aquele revestimento condutor de superfície, intermediário e produtor, cimenta, ele ainda não está em condições seguras de produção, tá? E da própria integridade do poço. Ele está sujeito a desmoronar várias coisas, tá? Então, a completação é o conjunto de operações destinadas a equipar o poço para que o mesmo possa produzir de forma segura e controlada. Tá? Então, isso é completação. Lembrem sempre do exemplo que eu dei da casa. Tá? Então, seria como você ter uma casa sem piso, sem eletricidade, sem encanamento. É a mesma coisa você só ter o poço e não completar o poço. Tá? Então, completação é isso. As principais empresas, né, são aqui, se eu não me engano, é a Schlumberger, que está aqui, como eu usei para ilustrar. Uma operadora aí fazendo uma manutenção numa coluna de produção, provavelmente. Isso aqui são as principais unidades que a gente vai ver, mas nós temos outras empresas como a Baker Hughes, a Halliburton, né, são empresas muito conhecidas lá em Macaé, são as principais geradoras de emprego lá de Macaé. Então, é importante a gente salientar e destacar, né, o impacto que ela tem aí na região, por exemplo. Então, o objetivo do curso é justamente passar os conceitos básicos de completação, embora que ele já tenha um nível de aprofundamento parecido, por exemplo, com o que eu falo com meus alunos de engenharia. Né? Então, ele está com o mesmo nível de profundidade, com a exceção da parte de cálculos. Né? Normalmente, a parte de cálculo, na turma de engenharia, eu me aprofundo um pouco mais, né, nessa parte. Aqui, a parte teórica é a mesma que eu vou passar para vocês. Tá? Então, a gente viu lá atrás que, primeiro, a gente tem o trabalho de levantamento sísmico, tá? Que ele permite estimar o contorno das estruturas rochosas do subsolo. Então, o que é sísmica, gravimetria, magnetometria? Elas são aqueles exames, né, que a gente faz no subsolo. Tá? Da mesma forma como a gente vai ao médico, se você lesionou o joelho, por exemplo, jogando bola.
Então, você pode ter fraturado ali alguma coisa, né? Então, ele vai pedir um raio-x, vai pedir uma série de exames para poder diagnosticar. E é esse o papel do geofísico, né? Eu gosto de falar muito isso, que o geofísico, ele é o médico aqui da indústria do petróleo. Ele que vai diagnosticar através de métodos indiretos, né? Ele vai conseguir, juntando as informações e interpretando, né, que é muito importante, né? A mesma informação ela pode ser interpretada de diversas formas e você aí está a diferença entre o erro e o acerto, né? Mas é a partir disso que a gente vai ter aquela noção da perfuração. Então, uma vez que é analisado esses dados indiretos, é proposto o poço. Então, foi tudo que a gente viu na outra disciplina de perfuração. Então, o poço, basicamente, é uma estrutura que vai conectar a superfície com a subsuperfície. Esse é o objetivo do poço, ponto. Tá? Então, ele tem essa função de conectar, tá? E de aferir se aqueles dados colhidos pela sísmica, gravimetria, magnetometria, se aquilo condiz com a realidade e se eu tenho uma acumulação de hidrocarbonetos. E muito mais do que uma acumulação de hidrocarbonetos, uma acumulação economicamente viável, tá? Então, quando a gente vai perfurar um poço, dependendo da localização, para vocês terem uma ideia, um poço no pré-sal, né, ele consegue chegar à cifra aí de uns 10, 20 milhões, tá? Já chegou a muito mais. Os primeiros poços do pré-sal eram muito caros, era no patamar de 60 milhões de dólares por poço, né? Então, eram cifras assim muito elevadas. Quando a gente está em terra, são números um pouco mais modestos para a indústria, não para nós, meros cidadãos, né? Mas chega facilmente aí, talvez, dependendo se o poço é direcional e tal, né, a 10 milhões de dólares. Pode falar, Miguel. Um poço tão caro assim, ele consegue ser, por exemplo, dar lucro? Ele é lucrativo? Ele é sustentável economicamente? Eu não entendi. O que é sustentável? Um poço tão caro assim, por exemplo, um poço de 50 milhões de reais, ele é sustentável? Tipo assim, ele vai dar lucro? Ah, sim, ele dá lucro. Ele dá lucro no longo prazo, né, Miguel? Entendo. Então, olha, vou até fazer aqui uma conta rápida aqui. Deixa eu abrir a calculadora. Então, olha, o barril hoje, então vamos ver aqui o Oil Brent, né? Vou passar números bem atualizados para vocês. Então, estou vendo aqui o Brent, que é o principal comercializado. Então, hoje ele está 74 dólares e 16 centavos. 74 dólares e 16 centavos. Vou botar aqui, 74 e 16, tá? Quando você pega um poço aí, eu não vou botar nem dos mais que produzem mais, vou botar o que produz aí 100 mil barris por dia, né? Então vamos botar aí, 74,16 hoje, vezes 100 mil barris por dia. Tem campos que produzem 200 mil barris por dia, 300 mil barris por dia, mas vamos botar um campo de médio para ruim, de produção a nível dos megacampos, né? Então, olha, por dia, ele está dando 7 milhões e 416 mil com o preço do barril de hoje, com a cotação de hoje. Ah, tá? entendo. Por dia, 7 milhões e 400 por dia. Aí você bota no mês, vezes 30, ele dá 222 milhões por mês. Tá? Vou botar aqui agora por ano, vezes 12, ele dá 2 bilhões 669 milhões, tá? Agora, vou botar que normalmente se espera que ele produza por 30 anos, botar vezes 30, então ele vai dar um campo onde você gastou aí, vamos botar, gastou muito, 60 milhões de dólares para perfurar um poço. Só que um poço, o reservatório normalmente ele tem aí 15, 20 poços, você precisa perfurar um pouco mais. Mas a Petrobras, a Equinor, a Shell, a Statoil, né, essas grandes empresas, elas entram em campos que vão ficar aí na escala de 30 anos produzindo. Então, um poço no barril de hoje que produz de mediano para pouco, ele vai te dar nos 30 anos 80 bilhões de dólares. Né? Bilhões? Mil, é isso, 80 bi de dólar. Tá? Isso que vai dar.
Agora, vamos supor, igual no meu caso do meu doutorado, são 25 poços. Vamos botar que são 25 poços, vou botar um poço muito caro, de 60 milhões, que hoje em dia já está bem baixo. Seria 1 bilhão e 500 de poço. Você vai ganhar 80 bilhões, né? Deu para ter noção, mais ou menos, de como é a matemática financeira disso? Sim. Exatamente. Não chamam de petróleo de ouro negro à toa. Isso, gente, petróleo cru. O que a gente faz com o petróleo do jeito que ele sai da natureza? O que dá para fazer com isso? Do jeito que ele está na natura. Não dá para fazer nada. Agora, quando você refina, aí o lucro do refino, gente, é no mínimo 4 vezes mais essa cifra que eu falei para vocês. Então, aí seria 320 bilhões depois de refinado. Tá? Um campo. A Petrobras tem 40, 50 campos. Então, a gente está falando de trilhões. Tá? Então, é uma escala, assim, realmente, para a gente, o número é tão grande que você fala, pô, não é possível que essa conta não feche, não é? Então, exatamente, é o PIB de um país. É o PIB de um país. Se bem que depende, né? Se você for ver lá o quanto que vale as ações do Facebook, ela vale mais do que o PIB do Brasil, né? Só uma empresa, né? Ela tem valor de mercado maior do que tudo que o Brasil produz. Então, aí depende de qual país você está falando, né, Miguel? Mas sim, é mais ou menos nessa escala. É uma escala, assim, de muito poder. Não é à toa que o Oriente Médio, né, os Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait, né, eles têm muito poder, eles sabem usar, assim, bem isso. Mas, professor, se o petróleo rende tanto assim, a Petrobras tem... Por que a Petrobras não vale nem 1 trilhão? Exatamente, porque é o que eu falei, esse é o lucro que ela vai obter ao longo de 30 anos. Então, eu estou te antecipando lucros. Tá? Então, por que a Petrobras não vale nem 1 trilhão? Primeiro, porque ela tem uma função política muito grande. E política, gente, muda. Hoje em dia está mudando muito mais, né? A política é muito mais dinâmica na época de vocês, porque entraram as redes sociais. As redes sociais entraram com muita força em 2016. Então, é uma coisa muito recente. Essa política e a rede social interconectada. Mas voltando ao meu raciocínio, a Petrobras ela é muito manipulada pelo governo, por todos os governos, gente. Tá? Esquerda, direita, centro, não importa a vertente política, ideológica de vocês. Ela sempre é muito utilizada. E isso é visto pelo mercado de uma forma muito negativa. Tá? A tendência é que o mercado invista mais em empresas totalmente privadas ou aonde o governo tem uma menor participação. Tá? É preferível. Tá? Normalmente é isso que acontece. A não ser que tem aquela lá da Arábia Saudita, que eu acho que ela tem um monopólio assim, muito grande. Eu teria que ver como é que é o corpo acionário dela, mas eu acho que o Estado ele é bem controlador. Mas ela se comporta muito de acordo com o que o mercado diz. E lá como ficam aqueles sheiks, ficam no poder do governo durante décadas, né? Você não tem uma democracia igual a nossa, que bem ou mal está trocando sempre de líderes, né? Então lá não muda tanto. Aí, como eles têm muito petróleo a um custo muito baixo, então lá a lógica um pouco que se inverte. Tá? Mas é porque o Brasil nunca foi o tomador de decisões, né? Se fala muito no termo técnico, que é o decision maker. O Brasil é relevante economicamente mundialmente? Mesmo com crise, mesmo com os problemas? Sim, nós somos uma economia, sempre fomos uma economia muito relevante, tá? Desde lá eu posso dizer que de Vargas para cá, a gente sempre figurou aí das principais economias. Mas o Brasil ele nunca tomou muito à frente de questões políticas globais. Tá? O Brasil sempre foi muito secundário nessa coisa de o porquê os nossos problemas domésticos sempre falaram mais alto, né? Que é típico de país de desenvolvimento. A gente tem que lembrar que a gente é um país latino-americano. A gente parece muito mais com Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela do que com Inglaterra, com França, com
com os Estados Unidos e Canadá. Politicamente, a nível de tomador de decisões global, sim. O Brasil é uma potência, principalmente em recursos. O nosso país é incrível, realmente. Mas é isso, é muita política também envolvida, não a política atual, uma política que vem aí quase que secular. Tá? Então são vários os motivos, não é uma coisa simples. Não é à toa que é sempre difícil de explicar, não é? Porque são vários fatores, é muita coisa. Então é um assunto que eu gosto, geopolítica do petróleo é bem diferente do que eu sou especialista, eu sou o cara do reservatório, da simulação numérica, mas a geopolítica, ela também é muito interessante, né, se falar. Tá. Voltando aqui, então a gente perfurou, a gente faz testes de produção. Esses testes é justamente a completação que faz, tá? Então, depois que na completação você faz testes e vê que ela é economicamente viável, aí sim vai se completar o poço, tá? Então, tem alguns poços, gente, que são perfurados, mas não são completados, e isso é importante, tá? Porque logo no início você vê, opa, aqui não vale a pena. Eu acho que eu já passei essa métrica para vocês, mas a cada 10 poços perfurados, 8 são considerados secos ou subcomerciais, tá? Então, é importante a gente ter mais ou menos essa noção que a indústria do petróleo, na prática, para poder acertar, ela errou muito antes. Ela continua errando muito, tá? Para você acertar poços assim, você erra muito. Por isso que é muito comum a parceria entre concorrentes, né? Você pega aí, sei lá, a Shell e a Petrobras estão concorrendo, a PetroRio, né? Como o Miguel falou ali. A PetroRio e a Petrobras estão concorrendo no campo, mas logo ali na frente elas se tornam parceiras e produzem o mesmo campo, tá? Então isso acontece. Até ver aqui se a pergunta respondida. Então, segundo o pensamento no Brasil, a PetroRio seria o futuro? Sim, a PetroRio ela está vindo com uma proposta bem bacana, tá? Bem bacana. Eu tenho acompanhado mais ou menos, eu já acompanhei mais as aquisições da PetroRio, mas sim, ela tem tudo assim para ter boas perspectivas aqui a nível Brasil, tá? Então, como eu falei... A nível mundial, falar agora seria exagero, né? Não entendi. A PetroRio, tipo assim, se um destaque a nível mundial seria, tipo assim, não teria provas para se falar agora, né? Ou teria algum indício, ela teria participação já em algum local fora do Brasil, ou por enquanto só aqui mesmo? Olha, eu teria que ver, Miguel, se eu falar qualquer coisa para você, estarei especulando. Entendo. Os relatórios que eu estava acompanhando da PetroRio até ano passado, tá, as aquisições que ela estava fazendo, era tudo a nível nacional, tá? Se fosse falar alguma coisa agora, pela informação que eu tinha, que é uma informação que está desatualizada, não, ela não tem perna ainda para atuar globalmente, coisa que a Petrobras já faz, né? A Petrobras é listada na Bolsa de Nova York, ela tem campos fora do Brasil, algumas refinarias e tal. Outro patamar. A Petrobras, ela, bem ou mal, ela dita tecnologia, né? Ela é vanguarda no que diz respeito à tecnologia no mar. Ela que viabilizou o pré-sal e provou para o mundo que era possível explorar o pré-sal de forma economicamente atrativa. Lá atrás ninguém queria investir no pré-sal, só a Petrobras investiu, ninguém queria investir porque não tinha tecnologia. Ela criou a tecnologia para explorar o pré-sal. Então a gente tem que ter noção E se ela fosse uma empresa privada, provavelmente o pré-sal não teria sido viabilizado. Não é? E principalmente agora que a gente já está discutindo sobre transição energética. Não é? Então, a gente já está falando menos de petróleo, falando mais de energia eólica, de carros elétricos e energia solar. Então, se não tivesse sido feito aquele investimento maciço no pré-sal lá atrás, né, hoje a gente já está numa situação muito pior. Hoje, o último que eu vi no primeiro semestre, a gente estava com 55% da produção de petróleo nossa vinda do pré-sal. Se não tivesse sido investido o pré-sal lá no início dos anos 2000, na época mais ou menos que vocês nasceram, né? Vocês nasceram em 2004, 2005, por aí, não é? É lá que o pré-sal era dúvida, ele não era certeza.
se naquela época não tivesse sido feita, a gente estaria com um preço de combustível muito mais alto, porque a gente teria que importar muito mais. O Brasil ainda precisa importar, para quem assistiu a palestra do Marcelo Galto, aí, que foi muito boa pelo Petrochat, ele falou que 90% do petróleo, da necessidade nossa interna, a gente consome aqui do próprio óleo que a gente produz, mas a gente não tem total autonomia, a gente precisa importar alguns produtos acabados, né? Alguns tipos de diesel, alguns tipos de querosene de aviação, de gasolina e tal, alguns tipos de lubrificante, a gente precisa importar ainda. Se não tivesse o pré-sal, a gente teria que importar aí quase que metade dos combustíveis, e do dólar do jeito que está, a gente estaria muito mais vulnerável, a gente já teria uma crise antecipada, tá? Então, nessas horas, quando você usa de uma forma estratégica, como foi usada lá no início dos anos 2000 a Petrobras, é claro que tiveram erros também, tá, gente? Eu não vou aqui isentar também, a Petrobras teve erro de gestão também no início dos anos 2000, mas se teve um grande acerto foi o pré-sal, né? Então, hoje a gente colhe frutos positivos do pré-sal, inclusive nos royalties para Cabo Frio, nos royalties para Arraial, para Búzios, para toda a região dos lagos, que é mais da metade do orçamento da prefeitura. O que isso significa? Posto de saúde de Cabo Frio, coleta de lixo de Cabo Frio, asfalto de Cabo Frio, tá? Pagamento de servidores da prefeitura, professores, médicos, enfermeiros, tá? Mais da metade, isso é pago da onde? Do royalty vindo de pré-sal, tá? Agora você imagine não só o Brasil, né, com esse déficit aí de combustíveis, imagina a região dos lagos, né, o quão vulnerável ela estaria. Tá? Então a gente tem que ver também os acertos que tiveram. Tem pontos negativos? Tem. Dificilmente você vai ter uma coisa 100% negativa ou 100% positivo ou negativo. Né? Sempre tem os prós e contras de tudo. Então é importante a gente ter esse filtro, né, porque quando a gente vai ler aí notícias afora, né, principalmente jornais não especializados, né, falam coisas muito superficiais. Então tem que ter cuidado com jornais não especializados em petróleo. Isso que eu falo, quer saber sobre economia, vai no jornal especializado. Quer saber sobre petróleo, vai no jornal especializado. Virar operador de notícia de quem não é especialista é péssimo. Tá? Então aqui, a completação de um poço vai começar após a conclusão de serviços de perfuração, né? Então, a completação de um poço, como eu já falei, é um conjunto de serviços que permite colocar e manter o poço em condições seguras e eficientes. Tá? Apresenta características individuais, portanto, demanda o projeto de completação individual. Gente, no petróleo é difícil a gente cravar uma coisa, uma fórmula que funciona para tudo, tá? Depende muito da geologia, depende do tipo de petróleo. Cada petróleo ele tem uma identidade própria, tá? Então é por isso que é difícil cravar e ser um grande generalista. Não é à toa que a indústria do petróleo ela tem muitos especialistas. Às vezes o cara é especialista na produção de shale oil da região de Alberta do Canadá, né? Às vezes ele é especialista ali do Golfo do México, do Mar do Norte, do Texas, que é o WTI, né? Que é o West Texas Intermediate, que é o outro tipo de óleo. Às vezes é especialista no offshore brasileiro, especialista lá de Vaca Muerta, na Argentina, especialista ali da Venezuela. Então, o petróleo ele tem muito disso, né? O cara ele acaba se tornando especialista de sub-regiões, justamente devido à individualidade, né? E à especificidade de óleos de cada região. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, né, um desenho técnico mostrando a geologia aí da bacia de Campos, né, a região a formação Quissamã, né, enxofre e tal, mostrando aqui alguns arenitos, calcários, o que é óleo, o que é água, e onde é que ela se comporta. Então, na verdade, isso daqui já é uma seção geológica real, não é? Então, para vocês verem como o reservatório ele é descontinuado, não é? Lembrando que o reservatório não são tijolinhos perfeitos, tá, gente? Ele é uma seção permoporosa um pouco mais aleatória, tá? Miguel perguntou, existem empresas privadas e multinacionais na Venezuela? Olha, até onde eu sei é a estatal deles, né, que é a PDVSA, se eu não me engano, né?
que é estatizado lá, PDVSA, se não me engano é isso, PDVSA. Ela já teve seu período auge, mas a Venezuela é o país do mundo que mais tem petróleo comprovado, né? Que sabe que tem petróleo, mas não explora ainda tudo, porque, gente, nenhuma empresa do mundo, nem Petrobras, nem a melhor empresa aí, Quinó, sei lá, qualquer empresa, ela não tem capacidade de explorar a mega campo sozinha. Tá? Nenhuma empresa do mundo tem. É um mercado que sabe disso, sabe que tem mais petróleo do que eles podem dar conta sozinho. Ele é mais pesado, mas eu acho que você tem alguma coisa ali no offshore da Venezuela, mas, de novo, eles não exploram tanto, a informação lá é tão obscura, as informações que vêm de lá, né? Eu, por exemplo, eu não conheço muito bem, né, o óleo lá ali, o caso venezuelano. Tem oportunidades lá, sim, mas eu acho que até as oportunidades de petróleo da Bolívia e da Argentina é até melhor por serem países mais abertos, né, do que a Venezuela. Então, a Colômbia, a Bolívia. Na América Latina você tem muita oportunidade de atuação no mercado de petróleo, né? Um ex-aluno meu de engenharia, ele atuou muito tempo no sul ali da Patagônia, né, da Argentina, né, nessa parte. Foi até aluno de engenharia da Estácio aí, de Cabo Frio. Então, aqui de acordo com a finalidade dos poços, né? Então, a completação de um poço produtor, ele vai ser diferente da completação de um poço injetor. Por quê? Por um, você está injetando água, por outro, você está produzindo água, óleo e gás, que são fluidos que têm hidrocarbonetos, que tem enxofre, que tem dióxido de carbono. Então, é toda uma mistura que você não pode usar o mesmo aço, por exemplo, se você quer uma longevidade do seu poço. Você tem que ter um aço diferenciado para poder lidar com esses tipos de fluidos específicos, tá? E aqui, por exemplo, um poço seco ou subcomercial, né? Perfurado com algum objetivo, mas que não encontrou reservatório e foi abandonado, tá? Então, acontece muito, tá? Como eu falei para vocês, aí 80% dos casos normalmente viram isso daqui, poços abandonados, tá? Que não dão em nada. Então, a completação, a primeira divisão que a gente pode fazer de completação é completação seca ou completação molhada, tá? A completação seca, ela é extremamente simples, né? Quando comparado com a completação molhada. E é aqui que o Oriente Médio se dá bem, porque ele tem grandes acumulações de hidrocarbonetos, de petróleo. O altíssimo grau PI, petróleo leve, tá? Ou seja, rico em querosene de aviação, gasolina, diesel, nafta, essas frações mais nobres, né? Ou seja, o que é uma fração mais nobre? É uma fração que a economia, que a sociedade pede mais. A sociedade pede mais o quê? Plástico, fertilizante, adubo, gasolina, diesel, gás, né? Então, essas são as frações nobres, né? E outra lá acontece no deserto, então você não tem que se preocupar com fauna, flora, biodiversidade ou uma cidade na proximidade. Então, a preocupação ambiental deles é baixíssima, o custo deles, eles não precisam colocar mega plataformas. Então, além deles terem muito petróleo de boa qualidade, eles têm petróleo de fácil acesso, né? Então, ali realmente foi abençoado. Não é à toa que você teve a figura do Sheik, né, aparecendo, que até aí, nos anos 60, era inimaginável. Eu acho que as primeiras grandes iniciativas de petróleo naquela região foram nos anos 70, né? Eles se tornaram uma megapotência global tem pouco tempo. Então, aqui algumas definições, né, de shallow water, deep water e ultra deep water, né, que são acima de 1.500 metros. Então, essa nomenclatura é utilizada a depender da lâmina d'água. O que é lâmina d'água? É profundidade, tá? Então, completação seca é aqui à esquerda, é esse tipo de estrutura. Completação molhada, aí você precisa de um todo aparato, o custo sai muito maior, logo o seu lucro vai diminuir. Então, aqui é a evolução das completações de poços no Brasil, tá bem desatualizado, mas é só para vocês terem uma noção de onde nós estávamos nos anos 70
e nos anos 2000, aonde a Petrobras estava conseguindo chegar. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, né, que o Cristo Redentor, só para vocês terem uma noção de métrica e a profundidade que a gente foi chegando, tá? Então, isso daqui é lâmina d'água, tá? É justamente a profundidade. Então, aqui, lâmina d'água de 1.886 metros, que é o campo de Roncador, que é um campo aí já consolidado, tá? E você pega aqui o campo de Enxova, de 77, que foi um grande marco da indústria nacional, né? Foi pela primeira vez que o Brasil, até que enfim a gente achou uma quantidade de óleo relevante. Foi aí nos anos 70. Antes do pré-sal, Miguel, antes do pré-sal. O pré-sal consegue bater 2.000 metros, 2.500 metros de lâmina d'água, tá? Mais 3, 4, 5 de profundidade de rocha. Então, tem campos do pré-sal que, junto com a lâmina d'água, são 7 quilômetros de extensão. Imagina, 2.000 metros de lâmina d'água, né, e depois você tem que perfurar aí mais 5.000 metros. Então, quanto à direção de um poço, o poço ele pode ter essas direções. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso na parte de perfuração, mas um poço ele pode ser totalmente vertical, ele pode ser direcional, ou até mesmo horizontal. Tá? Então, esse primeiro aqui, ele foi o que viabilizou muita coisa na indústria. Tá? Mas o advento dos poços direcionais, né, que na verdade esse poço horizontal ele é direcional nesse trecho aqui, né, como vocês podem ver. Ele é direcional, depois ele fica horizontal. Tá? Então, nós tivemos, depois lá do Coronel Drake, Rockefeller, tá, esses grandes figurões aí, né, nós tivemos 2 grandes marcos na indústria do petróleo, que foi o advento dos poços direcionais horizontais, anos 70, anos 80, e depois com o shale oil e shale gas, né, com o início dos anos 2000, na verdade, no meados ali da primeira década dos anos 2000. Então, isso daí, eles ressignificaram a indústria e permitiram você trazer, igual, por exemplo, os Estados Unidos já tinha deixado de ser um dos grandes produtores mundiais nos anos 2000. Nos anos 90, ele já estava baixando. Ele voltou a ser por conta do shale oil e do shale gas, né? Que é o óleo e o gás que é obtido não através da rocha reservatória, mas da rocha geradora, não é? E aquele óleo que é minerado, né? Ele vem ali quase como se fosse um carvão. Então, e nós temos ainda os poços multilaterais, né? Que eles vão para várias direções. Então, é o espinha de peixe, né? Você pode ainda, dentro desse poço aqui, você ir fazendo vários side track, né? Você vai puxando aqui, ó. Vai fazendo os poços espinhas de peixe, né? Tá vendo? Então, isso faz com que você tenha uma maior área de contato, tá? Destaquem isso. Uma maior área de contato no reservatório, tá? E isso é interessante para você aumentar a produtividade dele, tá? Você consegue chegar em regiões que o poço antes não conseguia, tá? Então, com o avanço tecnológico, cada vez mais digital, você conseguindo fazer um monitoramento real time, né? um monitoramento ali ao vivo mesmo, né? As informações, conforme você está perfurando, você está fazendo perfilagem, você está medindo, que é o LWD, MWD, são várias tecnologias relativamente recentes, já tem um certo nível de solidez que você consegue fazer diagnósticos ali muito na hora. Então, aqui, ó, como a gente pode designar os trechos de um poço direcional, tá? Então, nós temos aqui o primeiro trecho dele, que é o trecho vertical, tá? Esse daqui é o trecho vertical, tá? O trecho vertical. Nesse ponto aqui, que ele começa a ganhar inclinação, é conhecido como kick-off point, tá? O KOP. Então, o kick-off point é uma expressão, se eu não me engano, do futebol americano, que é o pontapé inicial, tá? Então, o pontapé inicial é o ponto a partir do qual o poço passa a ganhar inclinação, ele passa a ganhar ângulo, tá? Então, aqui nós temos um trecho direcional, né? Só que aqui, como a gente pode dividir, né? Aqui para a esquerda e aqui para a direita, tá? Então, quando o ganho de inclinação é para a direita, nós falamos que ele teve um build-up,
tá? Ele teve um trecho do poço onde há ganho de inclinação. Tá? Então, sempre nesse sentido aqui. Para a direita, build up. Parou de ganhar inclinação. Então, aqui é como se ele estivesse indo reto agora. Tá? Então, aqui nesse trecho, nós temos o trecho slant. Tá? Então, o trecho slant é o trecho com inclinação constante do poço. Ele ganhou inclinação. Aqui ele parou de ganhar inclinação e seguiu. Quando a inclinação é para a esquerda, tá? Ela tem um outro nome. Esse nome agora é drop-off. Tá? Então, um trecho do poço onde há perda de inclinação. Né? Então, você está inclinando ele para a esquerda em relação ao eixo original. E depois aqui ele mostra outro trecho de build-up. Tá? Então, as terminologias são kick-off point, build-up, drop-off, trecho slant e dogleg. Dogleg, ele vai medir, por exemplo, eu vou ganhando 1 grau de inclinação para cada 30 metros. Tá? Isso daqui é um dogleg. Tá? É 1,5 grau de inclinação a cada 30 metros. Aí vai depender do quão eficaz é o seu motor de fundo, a sua broca. Aí vai depender da tecnologia que você está usando. Tá? Tecnologias mais atuais, você consegue dar mais inclinação. Tá? Então, quanto mais você inclina, você consegue fazer isso. Uma curiosidade que eu acho interessante Só um minuto, só tomar uma água aqui que está bem seco. Uma curiosidade, gente, a teoria por trás dos poços inclinados, ela veio justamente seguindo a teoria de aviação, de pouso de uma aeronave. Tá? Então, uma aeronave ela precisa de ter ganho de inclinações suaves. Tá? Isso na aviação civil, por exemplo. Né? Você não pode simplesmente mergulhar o avião na aviação civil, tá? A não ser que seja, sei lá, emergência. Não é? Na aviação militar, não. Dependendo da necessidade, você tem grandes mergulhos, né? Mas reparem aqui, se você for ver, é muito parecido, né? Então, essas termologias, toda a parte teórica, né, que viabilizou os poços direcionais, ela pegou muitos conceitos e cálculos da aviação civil. Então, aqui, olha, se eu for botar espacialmente, tá, gente? E isso é importante, a gente ter uma perspectiva, uma imaginação 3D sobre o que eu estou falando para vocês, tá? Então, quem tiver interesse de seguir na área de petróleo como geólogo, como engenheiro, como oceanógrafo, né? Essas ciências exatas que elas requerem muito uma perspectiva 3D do problema, né? Uma perspectiva XYZ, né? Você sempre imaginar isso. Então, por isso que eu acho muito importante esse tipo de ilustração, que ele vai mostrar, olha aqui, olha onde está a sonda, né? Olha o trecho vertical onde estava. Então, aquele ganho de inclinação, eu fui ganhando inclinação para chegar aqui no meu reservatório, né? Então, mas por que ele não perfurou logo daqui? Aqui eu posso ter cidades, aqui eu posso ter lagos, aqui eu posso ter uma reserva ambiental, aqui eu posso ter uma rocha muito mais dúctil, onde ela ia precisar de uma broca mais cara. Enfim, existem várias justificativas, tá? Para você dar ângulo aqui. Mas para vocês terem noção, aqui é a True Vertical Depth, né, que é a profundidade verdadeira verticalizada. Esse ponto, em relação à superfície, ele está a 2.000 metros de profundidade. Tá? Só que o poço ele tem 4.000 metros de comprimento. Conseguem perceber a diferença? Para acertar um alvo que está a 2.000 metros de profundidade, eu precisei de um poço de 4.000 metros de comprimento. Tá? Isso por quê? Porque, olha, eu comecei perfurando. Deixa eu limpar aqui. Eu comecei perfurando aqui no ponto A, tá? Para atingir meu objetivo aqui no ponto B. Tá? Lembrando que o plano B estaria aqui, ó. Tá? Por que eu não perfurei aqui? Vários motivos. Pode ser uma reserva ambiental, pode ser uma rocha mais dúctil,
pode ser uma região que não foi licitada, enfim, pode ser de questões ambientais, jurídicas, a políticas, enfim, pode ser várias coisas. Ficou claro para vocês aqui essa noção espacial, essa vista espacial de um poço direcional? Tranquilo? Bem claro. Show. Seguindo aqui, pegando aqui umas ilustrações de relatórios oficiais, tá? Então, quando você vai fazer um relatório oficial para uma empresa e tal, você tem que fazer todo o registro histórico, que aquilo ali serve primeiro para prestar conta, né? Aqui no Brasil, você presta conta para a Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo é o órgão regulador, né? Que ele vai regulamentar as regras, o que pode e o que não pode ser feito aqui no Brasil quando o assunto é petróleo, tá? Então, aqui ele está mostrando isso daqui, são diferentes tipos de rocha, tá? Pode ser um calcário e um arenito, né? Então, você tem a rocha A, aqui designada de verde, e a rocha B, tá? Então, aqui um fluido nativo, um fluido à base de óleo, um fluido à base de água. Então, isso daqui é o fluido que está nessa parte do poço, tá? Então, ó, daqui de 1.000 metros até 2.000 metros, eu tenho fluido nativo, tá? Então, o que é o fluido nativo? Pode ser a própria água do mar, por exemplo. Tá? Então, olha aqui, a 1.200 metros, o meu revestimento foi de 20 polegadas. O meu kick-off point, ou seja, o ponto a partir do qual eu passei a ter ganho de inclinação, ele aconteceu a 1.225 metros. Qual foi o meu dog leg, né? Qual foi o meu ganho de inclinação? Foram 2 graus a cada 30 metros. Tá? Aqui, o que aconteceu a 2.275 metros? Tá? Aqui eu tive... primeiro, o meu revestimento é de 13,3/8 da polegada. Outra, aqui eu estou a 70 graus de inclinação em relação ao meu ponto de origem. Tá? Aqui eu mantenho, daqui é o trecho slant. Então, aqui eu tive o meu trecho de build-up. Tá? O trecho build-up foi esse trecho aqui, com dog leg de 2 graus a cada 30 metros. Depois eu tive o trecho slant a partir de 2.275 metros até 4.200 metros, tá? Com a inclinação de 70 graus em relação à origem. Nesse trecho slant, o fluido foi à base de óleo, tá? Hoje em dia até caiu em desuso por conta do... Ele agride muito o meio ambiente, tá? Aqui começou o revestimento. Na verdade, vem até aqui o de 20, vem até aqui o de 13,3/8, vem até aqui o de 9,5/8, né? Não começou aqui, ele vem até aqui, né? Vem daqui até aqui. Eu tive outro kick-off point aqui, tá? Aqui, deixa eu ver, ele fala o dog leg de 2 a 5 graus a cada 30 metros, tá? Que foi esse último dog leg. Aqui eu tive um revestimento, um trecho slant, né, com revestimento de 6,1 polegada, e esse último trecho slant, ele tem de 300 a 600 metros de comprimento. Aqui ele não deixa claro, né? Mas aqui deve ser de deve ser 600 metros aqui. Deve começar com 2, aqui acho que são 600 metros. E fluido à base de água. Normalmente coloca fluido à base de água em frente aqui ao reservatório, né, que aqui já é um poço horizontal. Aqui provavelmente a rocha é reservatório, aqui eu não tenho nenhum outro indicativo, né, que me afirme isso, até porque eu peguei essa ilustração de um banco real, aí algumas informações são omitidas até por segurança operacional, né, as empresas não podem divulgar tudo. Depois de que passa alguns anos, elas podem divulgar parte da informação. Então, daqui é a informação que eu consegui ter acesso, e eu sempre procuro trazer relatórios reais para a gente ter, que já é tudo teórico que a gente vê. Se a gente vê teórico 100% do livro, é complicado, né? É bom ver um pouquinho o que vai para o relatório das empresas. Então, aqui eu posso pressupor que é o poço, o reservatório, ele está aqui, nesse trecho, tá? E olha o afastamento, né? Então, a sonda estava aqui. Olha o poço onde estava. 3.000 metros, 3 quilômetros de afastamento. Né? O recorde, se eu não me engano, foram 14 quilômetros de afastamento. O último recorde que eu tive notícia foram esses. Né?
Hoje, provavelmente, já tem tecnologia para mais. Agora, eu não sei se tem necessidade para mais, mas tecnologia para mais, com certeza tem. Tá? Deixa eu ver só qual é o próximo slide. Que seria... Vocês têm aula depois da minha, gente? Eu sempre esqueço. Tem não. Não? Não. Tá, então eu só vou fazer esses 2 slides aqui que eu quero mostrar também, abriram umas oportunidades de estágio semana passada em umas empresas. Eu estou mais atento agora, eu quero mostrar para vocês. Só terminar aqui o conceito. Então, olha só. Oportunidades seriam pertinentes para a gente? Sim. Ela é para menor aprendiz, só que é para trabalhar em Macaé. Eu já vou mostrar para vocês, já. Só vou concluir aqui. Reparem que aqui esse afastamento é de 3.000 metros. Esse afastamento aqui é de 800 metros. Tá? Então, gente, o desafio é maior. Tá? O desafio é maior, a gente vê pelo dogleg. O dogleg são de 5 graus a cada 30 metros. Tá? Então, segura a emoção aí, Miguel, que é porque eu vou falar. Deixar para o fim do vídeo, né? O pessoal que vai assistir pelo YouTube, né? Ficar até o fim da aula para poder ver. Que nem aqueles youtubers, né? Que guardam o melhor, guardam o filé mignon aí para a parte final do vídeo. Mas qualquer coisa pode antecipar aí, quem estiver vendo pelo YouTube. Aqui, então, eu tive o fluido nativo, tal, até 2.100 metros, aqui 13,3/8 da polegada. O kick-off point, ele começa na profundidade de 2.355 metros, tá? O dogleg de 5 graus a cada 30 metros, aqui 9,5/8, 2.900 metros. Olha só, 90 graus, gente. 90 graus em 300 metros. Isso daqui é muito absurdo. Muito absurdo. Tá? É muito ganho de inclinação para um espaço. Imagina um avião pousar dessa forma, gente. Em 300 metros. Não sei quem já teve a oportunidade de andar de avião, mas é uma coisa absurda. Tá? É uma coisa absurda. Tem como fazer, tanto que foi feito. Tá? Mas o que eu quero que vocês... aqui... Eu quero que vocês aprendam a interpretar esses números, gente. Não quero que vocês batam o olho nisso e fiquem lá panguando, falando, o que é isso? Não. Eu quero que vocês aprendam a interpretar tudo. À toa aí uma grande vantagem que vocês têm, né, ao período, as turmas pré-pandemia, que elas não tinham isso gravado, né? Agora vocês têm. Então façam bom uso desse conhecimento, gente. É difícil você achar, né, essa interpretação tão detalhada que eu passo para vocês. Então façam um bom uso dessa informação, que ela pode ser aí um divisor de águas para vocês conseguirem um estágio, aí, né, alguma coisa do tipo. Então, aqui a redução o diâmetro, né, de 6,1 polegadas, e o trecho aqui de 300 vai até aqui 700 metros, mais ou menos, né? Então, aí uns 400 metros aí de trecho slant horizontalizado. E, por último... esse Extended Reach Well, né, que são poços projetados para alcançar objetivos lateralmente, muito distantes da cabeça do poço. Então, olha lá, 5 quilômetros de afastamento. Né? Então, é muito distante. Tá? Então, veja aqui, 5.000 metros. Então, aqui o fluido, a lama, né, aquela de perfuração, aquele fluido mais complexo, aqui até 1.000 metros. Aí depois aqui de 30 polegadas, o condutor, logo ele reduziu para 20 polegadas, tá? Para começar o kick-off point. Tá? Então, imagina, 30 polegadas veio até aqui e 20 polegadas ficou aqui, ficou uns 200 metros aqui, mais ou menos, um pouco menos, né? 180 metros. Aí o kick-off point, aqui, ele começou a 1.380, tá? Com 1 grau a cada 15 metros. Tá, interessante, porque aqui foi 5 graus a cada 30, e aqui foi 2 graus a cada 30, né? Então, é a mesma coisa, 2 graus a cada 30 é a mesma coisa que 1 grau a cada 15, né? Então, aí aqui vocês vendo outras métricas, né? A profundidade verdadeira, né? Aqui, verticalizada, eu estou a 2.233 metros, mas em comprimento de poço, eu estou a 2.625. Né? Então, uma coisa é a profundidade que eu estou aqui, em relação à origem. Outra coisa é o tanto de poço que eu já perfurei. Tá? Então, olha aqui eu já tenho 83 graus de inclinação em relação à minha origem. Tá?
o objetivo aqui se encontra a 2.750 metros da profundidade verticalizada, é só você plotar essa informação aqui. O segundo kick-off point, ele acontece com 1 grau a cada 10 metros, a essa profundidade, 6.832 metros. Aqui eu tenho um de 9,5, tá? 83 graus de inclinação, e o segundo kick-off point, né, eu consigo fazer 90 graus de inclinação. Aqui eu já estou com 6,1 polegada de diâmetro. Então, olha aqui, 9,5, ele pega todo esse trecho aqui, 9,5 de diâmetro. Aqui é de 6,1 polegada. Tá? Então, é esse tipo de interpretação que eu vou cobrar no questionário de vocês. Tá? É esse tipo aqui, ó. Essas ilustrações, essa visão espacial. Saber, ó, qual foi o ganho de inclinação, quais foram os ganhos de inclinações obtidos, quais foram todos os diâmetros utilizados a quais profundidades. Tá? Então, é isso. Aproveitem aí que vai estar tudo gravado, tá bom? Então, alguma dúvida aqui em relação aos postos? O dogleg que ele mostra como eu nem sei o que seria aqui, apareceu aqui realmente, é burro, né? Eu não sei o significado, eu posso até ver, mas ele tem a ver mais ou menos com isso mesmo, seria o dogleg aqui, não sei se está britânico ou alguma outra nomenclatura, mas é o que eu mostrei para vocês como dogleg. Tranquilo? Posso tirar a apresentação então, gente, para mostrar as vagas de estágio? O ruim pode tirar. Tá. Vou tirar aqui. Tá. Estágio. Abrir outro navegador. Tá. Vou botar aqui, eu vou filtrar por Macaé. Fica mais próximo de vocês. Sem experiência. Menor aprendiz. Tá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um dos objetivos do PetroInf é justamente isso, é divulgar um pouco mais sobre essas vagas de emprego, e eu me comprometi com a comissão organizadora de ficar um pouco mais atento, que eu até olho as oportunidades, mas normalmente eu olho as oportunidades que tem mais a ver com o meu perfil e tal, né? Aí eu achei essas daqui, vou botar o link aqui para vocês, se quiserem acompanhar aí. O RigZone, ele é um site bem especializado, por incrível que pareça. Eu não acho isso nem aqui no Brasil, gente. Eu tenho que ir para site estrangeiro para achar oportunidade no meu próprio país, né? Mas, enfim, vai por aí. As vagas que eu achei que são interessantes para vocês, gente, são essa daqui. O nome da empresa é Baker Hughes, ela é um menor aprendiz, como o próprio nome diz, pode ser menor de idade. Basicamente para cumprir funções administrativas, planilha no Excel, saber analisar dados, que é isso que eu tenho cobrado de vocês sistematicamente aqui. Basicamente mexer com papelada, tá bom? Então, olha, um aspecto importante, que é o inglês básico, né? Você tem o oral, a escrita e a fala ali, você saber, pelo menos ter autonomia para pesquisar o que significa. E aí em Macaé, tá? Então, o que eu vi é que eles têm essa oportunidade para 3 meses, 6 meses, 9, 12 meses e 18 meses. São diferentes níveis de contrato, tá? Lá em Macaé, tá? Isso daí também vocês têm que ver. Então, olha aqui, o curso técnico está cursando mecânica, eletrônica, eletromecânica, mecatrônica ou técnicos afins. Então, você quer um técnico mais afim de uma empresa de petróleo que o técnico de petróleo, não é? Então, ele é voltado para alunos do ensino médio que estão fazendo técnico, tá? Então, tem que estar cursando o técnico. Então, lá planilha no Excel e tal, suportar planejamento, reparo de materiais. Então, o que vocês têm que ver é a logística, né? Primeiro, como eu falei para vocês, para trabalhar na área de petróleo, você não precisa ser engenheiro de petróleo, você não precisa trabalhar com perfuração, você pode ser advogado, você pode ser administrador, pode ser do recurso humano, fazer RH, contabilidade,
especialista em, sei lá, logística, tem muita coisa para ser feita na área de petróleo, tá? Aqui é uma delas. E o que eu acho interessante é que você pode experimentar não só a área de petróleo, mas o mercado de trabalho, aproveitar, precisa adquirir experiência. Você tem contratos mais curtos, pelo que parece, né? Aqui não fala muita coisa, mas depois, se você botar aqui para se candidatar, apply now. Ele vai mostrar que tem contratos de 3 meses, aí ele pede para você fazer o login e tal. Mas deem uma olhada com calma, conversem com os pais de vocês, porque vocês teriam que, das duas, uma, ou ir e voltar para Macaé todo dia, ou morar lá, né, numa república, não sei, ou na casa de família, de amigos, né? Aí teria essas duas possibilidades. Mas são várias vagas, né? A notícia boa é que são várias vagas aí de menor aprendiz, eu acho que são 3 vagas, elas foram abertas no dia 16, ou seja, semana passada, essas vagas vieram para cá, então são mega recentes, tem várias outras vagas aqui, tá, gente? O filtro que eu utilizei nesse site, eu vou ensinar vocês a mexer aqui, ó. Eu coloquei aqui para experiência de 0, experiência até 4 anos, e Macaé, tá? Mas eu não sei aí a condição de vocês, mas às vezes tem condições de ir para Niterói, para o Rio de Janeiro, então vocês podem dar uma olhada. Igual até essa outra aqui, que parece estar Macaé e qualquer outro canto. Olha lá, estágio lá, tem vários estágios lá. Assistente administrativo, exclusivo para pessoas com deficiência, olha lá. Especialista em fluido de perfuração, olha lá. Mud logger. Especialista em pescaria de poços, tá vendo? Aí aqui é mais, ó, o LWD que eu falei para vocês, né, que é o Logging While Drilling, a parte de perfilagem enquanto perfura. Então, assistente administrativo, de novo, gerente, enfim, tem algumas oportunidades. Essas daqui, quando eu boto aqui Macaé, fica com filtro melhor para vocês, que aparece menor aprendiz. Então, gente, dê uma olhada. Primeiro, converse com os pais de vocês, tá? Sobre a possibilidade, tá? Pelo que eu entendi, vocês podem entrar no site da Baker. Deixa eu colocar aqui. Baker Hughes. Aí ele vai lá, trabalhando conosco e tal. Pelo que eu entendi aqui, eles fazem tudo online, tá? Então, todo o processo é online. É uma entrevista online. O que pode acontecer, por exemplo, vocês se candidatarem à vaga, aí foi aprovado, aí depois, são várias etapas, né, até você chegar no fim. Aí você pode ver, para mim não vai valer a pena, porque tem que ir e voltar, o salário não é interessante, a carga horária não é interessante, não vai dar para conciliar com Cliff, com IF. O que vocês têm que ver também por exemplo, dos alunos nossos que já conseguiram estágio lá em Macaé, é relativamente assim, fácil. É claro que vocês têm que protocolar o pedido com os professores, mas normalmente os professores conseguem abonar a falta e fazer com que vocês cursem aí, ainda mais agora, né, que eu não sei as outras disciplinas, mas pelo menos a minha disciplina está sendo gravada, né, então vocês têm essa possibilidade. Aproveita que está à distância, se for a situação de vocês irem e voltarem todo dia, vocês podem fazer, por exemplo, no ônibus, né? Mas eu acho que pelo menos 3 meses seria interessante vocês terem essa oportunidade numa das maiores empresas de petróleo do mundo, na área de completação, a disciplina que vocês estão começando a fazer agora, tá? Essa disciplina ela já está toda gravada lá no meu canal do YouTube, então ela já está toda concluída, né? É claro que agora a que eu estou passando para vocês, ela está um pouco mais atualizada, as aulas, mas já tem um conteúdo lá, caso caia um conteúdo específico. No processo seletivo eles falam, estudem poços direcionais, estudem não sei o quê. Provavelmente eles vão pedir um conhecimento específico, tá? Enfim, vocês podem ir para vários setores lá dentro da Baker Hughes. A Baker Hughes é muito grande, ela trabalha com vários segmentos da completação de poços. Tá? Ficou claro para vocês aí? Alguma dúvida em relação aqui? Podem falar, aproveitem. Nenhuma dúvida, não. Tranquilo, então. Então, dê uma olhada com calma. Se vocês tiverem interesse, conversem com os pais de vocês. Mostrem a possibilidade de menor aprendiz. Se o pai de vocês estiver inseguro, quiserem falar comigo, eu posso explicar melhor e tal.
Tô aí para isso. Tá bom, gente? Boa Muito tarde. obrigado, professor. Obrigadão mesmo. Obrigado, professor. Boa tarde. Obrigadão. Boa tarde para o senhor.